Amém, gente? Ô, glória. Vamos orar mais uma vez? Feche os teus olhos. Pai, muito obrigada, Senhor, pela tua presença que já se manifestou neste lugar. Se nós tivéssemos que sair daqui nesse momento, nós já sairíamos cheios do teu Espírito, porque a tua presença é real neste lugar, Jesus. A tua presença é real no nosso meio, e nós te glorificamos por isso. E nós te pedimos que a tua palavra, essa palavra que será ministrada hoje, não fique apenas no nosso entendimento humano, mas que ela possa descer até o nosso coração e produzir em nós os frutos que irão permanecer. Deus, em nome de Jesus, nós cremos, como já foi declarado, esses são dias em que o Senhor está levantando um poderoso exército. E esse exército, ele está sendo adestrado para a batalha, ele está sendo preparado, aleluia. E nós cremos que nós fazemos parte desse povo, Jesus. Por isso que essa palavra que será ministrada hoje, seja como uma arma poderosa nas nossas mãos. Em nome de Jesus. E que a igreja diga amém. Que a igreja diga aleluia. Glória a Deus. Quantos estão sentindo falta dos cultos de ensino? Glória a Deus. Aleluia. Que bom saber disso. E o Senhor colocou isso no nosso coração, para que a gente ainda não vai voltar com os cultos de ensino, mas nós vamos trazer para a igreja um direcionamento, para que você possa compreender o que nós estamos vivendo nos últimos dias. Amém? Para que você quando você olhe para a realidade que nós estamos vivendo, você olhe para a palavra de Deus e você diga assim: está acontecendo. Entende? Amém? Então é para isso que nós vamos começar a partir desta quinta-feira uma série de palavras que vão nos dar essa noção do como vai ser os últimos dias. Aleluia, glória a Deus. E eu quero começar essa palavra te fazendo três perguntas. E durante essa palavra, essas três perguntas estarão sendo respondidas. Amém? Mas eu quero, no final, se alguém sentir vontade de perguntar, de tirar dúvida, hoje nós vamos ter esse diferencial no culto. Amém? Então não fica com vergonha. É um assunto que muita gente tem dúvida. Então se você perguntar, a sua dúvida pode ser a dúvida do seu irmão. E aí você vai ajudar você e o seu irmão. Amém? Glória a Jesus. Então, eu quero te fazer três perguntas. E a primeira delas é: o arrebatamento da igreja é a mesma coisa de vinda do Senhor Jesus? Você não precisa responder, tá? Só pensa aí na sua cabeça. E aí, conforme a gente vai ler os textos, você vai se atentar para essas perguntas, amém? Então, quando você ouve falar de arrebatamento da igreja, é a mesma coisa? Vai ser no mesmo dia da vinda de Jesus? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é: o arrebatamento da igreja será secreto? Como assim, pastora? Quem aqui já assistiu aquele filme Deixados para Trás? Quem aqui já assistiu? Eu perdi as contas de quantas vezes eu já assisti esse filme. E nesse filme tem uma cena muito peculiar, né? Tá todo mundo reunido e de repente, do nada, todo mundo some. E ninguém sabe o que aconteceu. Não é assim? Fica todo mundo perguntando: ué, mas o que aconteceu? E aí começam as catástrofes, avião caindo, ônibus batendo, gente sendo ferida, atropelada. Será que o arrebatamento da igreja, ele vai ser dessa maneira como a gente já viu nos filmes? Será que ele vai ser secreto? Será que as pessoas não irão se dar conta do que vai estar acontecendo nesses dias? Será que vai ser assim? E a terceira
e última pergunta é: o arrebatamento da igreja pode acontecer a qualquer momento? A gente sempre aprendeu que Jesus pode voltar daqui 5 segundos, 5 minutos. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, não é assim? E a gente sempre ouviu dizer que Jesus pode voltar a qualquer momento. Mas, será que é isso que a palavra de Deus ensina? Será que o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento? São 3 perguntas. Amém? E para responder essas 3 perguntas, nós vamos abrir em Mateus, capítulo 24. Gente, eu vou bem devagarinho para vocês me acompanharem. Amém? Glória a Deus. A gente vai ler bastante versículo de Mateus 24, para que vocês possam contextualizar o que vai ser ensinado. Por quê, gente? Porque se você pegar um versículo isolado, você corre o risco de fazer uma má interpretação daquele versículo. Então você tem que pegar todo o texto para você compreender. Amém? Então Mateus capítulo 24, quem achou diga amém. Glória a Deus. Vamos acompanhar comigo a leitura a partir do versículo 1. E a gente vai explicando, certo? Jesus ia se retirando do templo quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrarem a estrutura do templo. Ele, porém, lhes perguntou: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Estando ele assentado no Monte das Oliveiras, aproximaram-se dele os discípulos em particular e lhe pediram, dizendo: dize-nos quando acontecerão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos. Amém? Vamos ler só até aí por enquanto. Então vamos entender. Jesus estava com seus discípulos próximo ao templo. E os discípulos ali estavam admirados com a estrutura do templo. E eles começaram a dizer: olha, Jesus, que templo maravilhoso, né? Todo bem construído. Os nossos pais levaram anos construindo este templo. Aí Jesus olha para eles e diz assim: vocês não sabem de nada. Esse templo aqui não ficará nele pedra sobre pedra. Os discípulos acharam estranho, e quando eles se retiraram em particular, eles perguntaram: Jesus, o que o senhor quis dizer com aquilo, de que não ficará pedra sobre pedra? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Perceberam que foi 3 perguntas? Sim? E aí Jesus então vai responder aos seus discípulos. E ele vai dizer, versículo 4. Respondeu-lhes Jesus: acautelai-vos que ninguém vos engane. A maior preocupação de Jesus com seus discípulos é que eles não vivam enganados, que eles não vivam confusos, mas que eles tenham uma direção certa, que eles tenham uma perfeita visão acerca do que o Senhor tem preparado para o seu povo nos últimos dias. Amém? E aí ele vai dizer assim, ó: pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo. E pasmem vocês, eles irão enganar a muitos. É isso que está escrito aí, gente? Sim. E ouvireis de guerras, rumores de guerra, mas cuidado para não vos alarmardes. Fala para o seu irmão, fala assim, não fica com medo não. Olha o que Jesus está dizendo aqui para os discípulos. Tais coisas devem acontecer. Tem certos tipos de coisas, gente, que não vai adiantar você orar pedindo para Deus para que não aconteça. Porque vai acontecer. É o que Jesus está dizendo aqui.
certo? Aí ele fala assim, mas ainda não é o fim. Glória a Deus. Versículo 7. Uai, se não é o fim, vai acontecer mais coisa? Vai. Levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Todas essas coisas, porém, são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e vos matarão. Olha que notícia que Jesus está dando para os discípulos, gente. Diferente, às vezes, das pregações que a gente ouve em algumas igrejas, hein? Que só vai ter vitória, que só vai ter sucesso. Uhul! Vamos continuar aqui. Aí ele fala assim, ó, vão matar vocês. E tem um detalhe. Vocês serão odiados de todas as nações por causa do meu nome. Neste tempo, muitos se escandalizarão, trair-se-ão mutuamente e se odiarão uns aos outros. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Não é pouco não, gente, é muito. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos. Que bom que Jesus falou quase todos. Faz assim, ó. Ufa. Amém? Que você e eu estejamos nesse grupo que é os que não vão se esfriar. Amém? O amor de quase todos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aqui Jesus fala duas palavras-chave. Ele fala sobre perseverança. E a perseverança, ela só tem sentido quando nós estamos diante da aflição, quando nós estamos diante da tribulação. Amém? E a segunda palavra-chave é até o fim. Significa que nós iremos, a nossa trajetória, a nossa carreira que nos está proposta, ela vai ter um final. E é nesse final que vai acontecer a nossa salvação. Amém? E aí, ele fala no versículo 14. E este evangelho do reino, oh glória, que bom que vai ser o evangelho do reino. Que bom que vai ser o verdadeiro evangelho. Amém? Esse evangelho do reino, ele será pregado em todo mundo, em testemunho. Sabe o que significa isso? Jesus não está garantindo que todos se converterão. Mas será necessário a pregação chegar a todos. Para quê? Para que eles possam ser julgados depois. Entende a diferença? Mas ele não está dizendo assim, todos vão se converter. Ele está dizendo, a todos irão ouvir esta pregação. Então virá o fim. Entende? Aí Jesus então fechou um capítulo. Aí ele abre outra parte. Não sei na sua Bíblia, mas aqui na minha Bíblia o título é A Grande Tribulação. A partir do versículo 15. Aí ele vai dizer: portanto, quando virdes que a abominação da desolação, que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê entenda. E eu acho massa demais quando Jesus faz essas coisas. Ele dá um nó na cabeça. Que? Onde? Como? Ele está falando, ele está dando uma dica muito forte, porém, não é uma dica escancarada. Por quê? Porque os segredos de Deus só recebe quem busca. Então ele está dizendo assim, olha, quando vocês virem a desolação da abominação sentado no lugar santo, como falou o profeta Daniel, e quem já leu o profeta Daniel vai entender do que eu estou falando, é isso que ele está dizendo.
E quem que é essa abominação da desolação, gente? É o homem da iniquidade, o anticristo. Mas só vai saber quem é quem lê o profeta Daniel. Se você não lê o profeta Daniel, você vai ficar, que? Como? Como assim? Então ele vai dizer, quem lê entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o telhado, não desça para tirar alguma coisa da sua casa. Quem estiver no campo, não volte para trás a buscar as suas roupas. Mas ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado. Pois haverá tão grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nem jamais haverá. Ou seja, Jesus está falando de um tempo de aflição que o mundo nunca conheceu. Então é um tempo diferenciado de todos o que a humanidade já viu sobre a face da terra. Amém? Versículo 22. Se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Cutuca seu irmão e fala assim, por causa de mim, ó. Está vendo aí? Oh, glória. Isso já nos dá um sinal, presta atenção, isso já nos dá um sinal de que a igreja, porque quem são os escolhidos, gente? A igreja. A igreja estará nesses dias de aflição. Isso já nos dá um sinal disso. Sim ou não? Sim. Então, se alguém vos disser, olhai, o Cristo está aqui ou ali, não acrediteis. Não acrediteis. Isso significa que as pessoas estarão dizendo que Jesus está voltando. Então, será que vai ser um arrebatamento secreto? Para pensar sobre isso. Porque eles não estariam dizendo Cristo está ali ou está aqui, se eles não soubessem do que eles estão falando. Mas Jesus está dizendo, não acredita. Por quê? Você vai saber por quê. Amém? Prestai atenção, eu vos aviso antecipadamente. Vamos ler o versículo 24. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganariam até os escolhidos. Uau! Gente, vai ser uma demonstração de poder e maravilha como nós nunca vimos antes. E as pessoas andarão confundidas, achando que tal pessoa é de Deus, mas Jesus está dizendo que não é. E só quem tiver o Espírito Santo vai saber discernir aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus. Porque se formos medir pelos milagres, pelos poderes, pelos prodígios, seremos enganados. Aí o versículo 25 diz: prestai atenção, eu vos aviso antecipadamente. Portanto, se vos disserem, olhai, ele está no deserto, não saiais. Ou olhai, ele está no interior da casa, não acrediteis. Agora olha o versículo 27, ele responde uma das 3 perguntas que foi feita. Pois assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Ou seja, todo olho verá. Aí, pula comigo para o versículo 29, que vai dizer:
Logo depois da aflição daqueles dias, logo depois desse tempo de aflição que a humanidade nunca viu, o que vai acontecer, gente? Olha o que ele diz assim, aqui. O sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, os corpos celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória, e ele enviará os seus anjos com um som muito forte de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos desde os quatro ventos de uma a outra extremidade do céu. Nós acabamos de ler um versículo que também responde uma das três perguntas. Amém? Será que a vinda do Senhor é no mesmo dia do arrebatamento? Nós acabamos de ler aqui. Aí o versículo 32, guarda esse versículo que nós vamos precisar dele. Diz assim: aprendei agora esta parábola da figueira. Quando já seus ramos se renovam e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Amém? Então vamos dar um pause aqui para a gente recapitular. Então Jesus, na conversa com seus discípulos, o que ele disse? Ele disse que vai ter um período chamado princípio das dores. Amém? Quando que começou esse período? O dia que Jesus subiu aos céus. No dia que ele subiu aos céus, já iniciou o período do princípio das dores. Só que esse princípio das dores, por que Jesus deu esse nome? Porque ele quis fazer uma comparação com a mulher grávida. Quem aqui das mulheres, lógico, né, teve filho de parto normal? Levanta assim a mão para a gente saber. Olha, mulherada. Eu nunca vou saber o que é isso. Eu estou até pensando em ter um outro filho só para eu saber. Só... Gente, o meu sonho era assim, ó. Eu de repente estar lá na minha casa e falar assim: gente, a bolsa estourou. E aí, ai meu Deus, pega a mala, pega a chave do carro, e agora o que nós vamos fazer? Não tive isso. Eu acho que eu vou ter que ter outro filho só para eu viver essa emoção. Tá bom, gente? Chega. E aí, o que acontece com a mulher quando ela está já nos últimos momentos de ter o bebê? Ela começa a sentir algumas coisas. Porém, quanto mais se aproxima da hora do parto, essas contrações elas vão ficando uma entre a outra um período mais curto. E elas vão se intensificando. É isso que Jesus está dizendo. Ele está dizendo assim, olha, o princípio das dores é porque fome, peste, terremoto, guerras vão acontecer desde o início. Porém, quanto mais se aproxima da minha vinda, estas coisas vão ficando mais intensas e elas irão acontecer numa distância de tempo mais curto. É isso que ele está explicando. Então vai ter esse período de princípio das dores, onde as coisas não serão fáceis, porém a gente ainda vai conseguir tolerar muitas coisas. Amém? Nós lemos lá, Jesus falando, ainda não é o fim. Glória a Deus.
E aí depois ele entra num outro período que ele vai chamar de grande tribulação. E aí é quando o negócio fica mais apertado, é quando o negócio fica mais estreito. Então vai ser algo mais intenso. Amém? E nesse período vai ter um período de grande aflição, foi o que ele disse. Nós seremos mortos, seremos maltratados, perseguidos, o povo santo, o povo escolhido. Porque quando eu falo assim, nós, você fala assim, nós não, pastora, só você. Eu não. Mas a palavra de Deus está dizendo que os escolhidos irão passar por isso. Então, se você quer ser escolhido, você tem que se incluir nesse grupo. E se preparar para ele. Amém? E vai ser um período onde vai ser muito difícil saber o que é de Deus e o que não é de Deus. Só quem tiver o Espírito Santo vai saber discernir. Amém? E aí, logo depois, ou seja, no final desse período de grande tribulação, é que haverá o sinal do Filho do Homem vindo no céu. A gente não lê que isso vai acontecer antes. A gente não lê que isso vai acontecer no meio. A gente lê que vai acontecer depois. É o que está escrito na sua Bíblia? É o que está escrito na minha. Depois da aflição daqueles dias. Então, se você crê que arrebatamento é no mesmo dia, é a mesma coisa que vinda do Senhor, você tem que concordar que isso vai ser depois da tribulação. Porque é o que está na Bíblia. Amém? Glória a Deus. E aí ele vai dizer assim, olha, eu vou dar uma super dica para vocês. Atentem para esta parábola, a parábola da figueira. Porque vocês conseguem olhar para a figueira e através dos frutos dela saber que está próximo o verão. Assim também, quando vocês virem todas estas coisas acontecerem, vocês não saberão exatamente o dia e a hora, mas vocês saberão que se aproxima, já está bem pertinho. Nós já estaremos clamando, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Amém? É isso que ele está dizendo. Então guarda aí essa parábola, porque nós vamos falar sobre ela daqui a pouquinho. Amém? Vamos continuar lendo aqui o versículo 36, que diz: quanto ao dia e a hora, ninguém sabe. Então, se você vê na internet alguém fazendo um monte de conta lá, falando, olha, é tal dia que Jesus vai voltar, isso aí é furada. É furada, porque o dia e a hora ninguém sabe. Não vai ter profeta dos últimos dias dizendo, porque Deus se revelou para mim e disse, tal dia, assim, 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 ele vai vir. Não tem, gente. O dia e a hora, que é algo exato, ninguém sabe. Amém? Nem os anjos no céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Olha o versículo 37, guarda ele. Como foi nos dias de Noé, assim também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e o levou todos. Assim também a vinda do Filho do Homem. Vamos ler só até aqui. Amém? O que Jesus está dizendo aqui para os seus discípulos? Ele está dizendo, olha, vocês não saberão o dia e a hora. Só que presta atenção nos sinais. E aí ele dá uma dica muito forte. Ele fala assim, ó, vai ser algo muito parecido com o que foi vivido nos dias de Noé. Porque nos dias de Noé, quando Noé começou a dizer assim, ó, vai chover, vai cair chuva do céu. Isso ainda nunca tinha acontecido sobre a face da terra. Então as pessoas riam dele, falavam, tá louco.
Esse aí, ó, não gira bem da cabeça, não. Vai cair água do céu. Nós nunca vimos isso acontecer. E aí eles ficaram o quê? De boa, de boinha. Comiam, casavam, se davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. E veio o dilúvio e levou a todos. O que Jesus está dizendo aqui? Guarda isso que eu vou te falar. Guarda isso. O dia do juízo para o ímpio e o dia da salvação do justo vai acontecer no mesmo dia. É isso que Jesus está dizendo. Quando ele compara a vinda do Filho do Homem com o dilúvio que aconteceu, ele está dizendo que o dia que vai vir um juízo para o ímpio e a salvação para o justo serão os dois no mesmo dia. Amém? Glória a Jesus. Agora, eu gostaria de pedir que você abrisse lá em Lucas, no capítulo 17. Aqui em Lucas, no capítulo 17, a partir do verso 20, nós não vamos ler todo ele, nós vamos ler só alguns versículos, tá bom? O versículo 20 diz assim, ó: interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes. Presta atenção nesse versículo, ele é muito importante. O reino de Deus não vem de forma visível. Deixa eu dar um pause aqui para explicar esse versículo. Por quê, gente? Porque tem muita gente que acredita sim, que o evangelho vai ser pregado a todas as nações, muita gente vai se converter, e aí as pessoas começarão a implantar o reino de Deus na terra, e tudo vai começar a ter paz, alegria, justiça, harmonia, e aí depois Jesus virá. Tem algumas pessoas que acreditam assim. Só que de acordo com esse versículo, fica difícil disso acontecer, porque Jesus está dizendo, o reino de Deus não virá de forma visível. O que é o reino de Deus? É paz, é justiça, amém? Prosperidade, isso é o reino de Deus. Então, se você está esperando que esse sistema corrompido, chamado mundo em que nós vivemos, se você está esperando que ele melhore, para você ficar bem, Jesus está dizendo, você não sabe de nada, porque ele não vai ficar bem. Ele não vai ficar bem. Porque nós não iremos chamar esse sistema corrompido de mundo de reino de Deus. Porque o reino de Deus não virá de forma visível. Não será nessa atmosfera que estamos hoje que o reino de Deus vai ser implantado. Não será assim. Será necessário haver uma purificação desse sistema. Assim como houve no dilúvio, através do dilúvio. Houve uma santificação do sistema, para que Noé então pudesse estabelecer a sua casa, a sua família, num outro, novos céus e nova terra. Amém? Glória a Deus. Vamos continuar então aqui, ele está falando. O reino de Deus não vem de forma visível. Nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque o reino de Deus está em vós. Coloca a mão no seu coração e diga, o reino de Deus está em mim. Olha que coisa tremenda, gente. Então é por isso que a gente não precisa ficar amedrontado com as notícias que a gente está ouvindo aí, ó. Muita notícia, muita. Mas isso não pode nos abalar, sabe por quê? Porque independente de todas as situações, o reino de Deus está em nós. Amém? E é esse reino que vai nos fazer prevalecer. Amém? Aí ele diz,
Então disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, mas não o vereis. Versículo 24, porque como o relâmpago ilumina desde uma até a outra ponta do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Aí, agora, leia comigo o versículo 27. O versículo 26, quer dizer, como aconteceu nos dias de Noé, assim também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Versículo 30, assim será no dia em que o Filho do Homem se revelar. E o versículo 33 diz: qualquer que procurar salvar a sua vida, a perderá. E qualquer que a perder, a salvará. Amém? Glória a Deus. E aí, lá em Lucas, no capítulo 21, vai comigo agora no capítulo 21. O versículo 24. Não, vamos ler o 28. O 28 e o 29. Quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. E Jesus lhe disse essa parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando vedes que as suas folhas começam a brotar, sabei por vós mesmos que o verão está próximo. Assim também, quando virdes estas coisas acontecerem, sabei que o reino de Deus está perto. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Amém? O que Jesus está dizendo aqui? Ele está dizendo a mesma coisa que ele disse lá em Mateus, só que tem um acréscimo. E esse acréscimo que Jesus disse, ele é muito, muito importante. Lá em Mateus ele falou, olha para a figueira. Mas aqui em Lucas 21, ele está falando assim, olha para a figueira e para todas as outras árvores. Por que Jesus está falando isso? Por que será que Jesus está falando isso? Abre comigo lá em Abacuque, no capítulo 3. Abacuque, capítulo 3. Sabe aquela música? Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Tem gente que canta e nem sabe o que está cantando. Abacuque, capítulo 3. No versículo 17. Diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira fale, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam exterminadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Glória a Deus. Esta é uma oração do profeta Abacuque. E se você olhar todo o livro de Abacuque, ele tem uma visão escatológica, ou seja, através das coisas que ele diz, a gente consegue trazer para os últimos dias. E esta oração que ele está fazendo, e aqui no final,
ele fala sobre 3 árvores: figueira, videira e oliveira. Sim ou não? Não é por um acaso que ele fala sobre essas 3 árvores. E você vai entender hoje, nessa noite, por que que ele falou isso. Aí, no domingo, quando você for cantar essa música, você já sabe. Ah, ele está falando disso. Essas 3, aqui no sentido do texto, ele está dizendo assim, olha, nós iremos entrar num momento que talvez tudo que nós olhemos ao nosso redor não nos dará motivação nenhuma. Nós entraremos num momento em que tudo aquilo que nós estejamos vendo diante de nós não vai nos alegrar, nem nos satisfazer. Mas ainda assim nós nos alegraremos no Senhor. É isso que ele está dizendo. Amém? E essas 3 árvores, figueira, videira e oliveira, elas têm um sentido espiritual. Amém? Qual é este sentido espiritual? A figueira, ela representa a justiça. A videira, ela representa a prosperidade e a vitalidade. E a oliveira é a santidade e a luz. Amém? Figueira, justiça, videira, prosperidade e oliveira, santidade. São 3 árvores. Por isso que em Lucas, Jesus está dizendo, olha para a figueira, mas olha também para as outras árvores. Pastora, por quê? É simples. Você já viu na palavra de Deus o quanto Deus compara o justo com as árvores? Salmo, no capítulo 1, a partir do versículo 1, vai dizer o quê? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ele é como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, onde estende as suas raízes e dá o seu fruto, a sua folha não murcha, e tudo quanto faz será bem sucedido. Aí lá em Jeremias, no capítulo 17, no verso 7 e 8, ele diz o quê? Porque bendito é o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Ele será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, que não murcha, em todo o tempo dá o seu fruto, e ele não teme quando vem o calor. Amém? Ou seja, nós vemos inúmeras passagens bíblicas que Deus compara o seu povo a árvores. Figueira, oliveira e videira. Guarda isso aí. Amém? E por que que a oliveira, a gente vai falar sobre todas elas para depois entrar na parábola da figueira. A oliveira, por que que ela nos dá o sentido de santificação? Por exemplo, lá em Gênesis, no capítulo 8, no versículo 12, quando Noé abre a tampa da arca e manda uma pomba para fora, qual que é o galinho de qual árvore que a pomba traz de volta para Noé? Da oliveira. Você acha que isso é à toa? Você acha que isso é assim, sem propósito? Ah, porque a oliveira era a melhor árvore? Não, gente. Era um sinal que Deus estava dizendo para Noé: já santifiquei a terra. Entende? Aí, lá em Apocalipse, no capítulo 11, a partir do verso 4, vai falar acerca das 2 testemunhas que estarão pregando em todo o mundo nos dias da tribulação. Eu não vou entrar nesse assunto, é um assunto muito complexo. Mas fala que essas 2 testemunhas, elas são como 2 oliveiras. Amém? E isso se confirma lá no livro de Zacarias, no capítulo 4, no versículo 3.
Depois você pode abrir lá e conferir. A gente não vai ler para a gente poder dar tempo de fazer as perguntas. Mas anota aí Apocalipse 11, a partir do versículo 4. E Zacarias, capítulo 4, a partir do versículo 3. Os dois textos, um explica o outro. É importante você ler os dois. Amém? E lá em Romanos, no capítulo 11, a partir do verso 17, o apóstolo Paulo vai dizer que nós, o que não somos judeus, nós fomos enxertados na oliveira para poder receber da sua seiva. Amém? Então a oliveira, ela tem esse sentido de santificação. Aleluia. E aí, quando fala lá em Abacuque que nós lemos, e o produto da oliveira minta. O que significa isso, será, gente? O que seria o produto da oliveira? Você sabia que a oliveira, ela tinha condições de produzir 5 tipos de óleo diferentes? Vou falar rapidamente. O primeiro é que quando eles juntavam todas as azeitonas, colocavam em saco. E aí eles amontoavam um saco em cima do outro. E aquele peso natural de uma azeitona sobre a outra fazia com que as azeitonas sangrassem. Elas expunham o óleo para fora, o primeiro óleo. E esse primeiro óleo era chamado de óleo fino, óleo puríssimo. E ele era levado para o templo, para acender a menorá do templo. Ele só podia ser usado no templo. Amém? O segundo óleo, eles já faziam diferente. Eles pegavam, colocavam num lugar e passavam um moinho em cima das azeitonas. E aí saía o segundo azeite, que é para o alimento. Amém? Aí a terceira produto, eles colocavam mais peso no moinho, saía um pouco mais de azeite, e esse azeite não servia mais para o alimento, mas servia para ungir e curar feridas. O quarto azeite era usado para fazer sabão. Eles iam colocando peso no moinho e quanto mais eles espremiam a azeitona, mais óleo saía dela. Só que daí no quarto já saía misturado um pouco com bagaço, entende? E daí então já servia só para fazer sabão. E o quinto azeite era para acender as lamparinas das casas. Tinham as lamparinas onde colocava o azeite ali para que houvesse luz nas residências, nas casas. Amém? Então, quando o profeta Abacuque está dizendo que ainda que o produto da oliveira minta, ou seja, ainda que aquilo que a gente espere chegar, porque a oliveira era uma árvore que ela poderia dar muito, que ela poderia ceder muito, que ela poderia prosperar muito alguém. Então, ainda que não venha aquilo que nós esperamos, entende? Ainda que não chegue nas nossas mãos aquele produto que poderia fazer tantas coisas. É isso que ele está dizendo. E aí a gente parte para a videira. A videira quer dizer prosperidade, vitalidade. E aí, olha só que coisa interessante, gente. Lembra que Jesus falou que os últimos dias seriam como nos dias de Noé? Eu acabei de dizer que quando Noé abriu a arca, liberou a pomba, ela voltou com um galho de oliveira, sim ou não? E quando Noé saiu da arca, o que ele plantou em primeiro lugar? Uma videira. Olha que coisa interessante. Ele plantou uma vinha. Da mesma forma, presta atenção, que Mateus 26, quando Jesus estava com os seus discípulos, ele vai dizer assim: tomai deste cálice e bebei, porque este é o cálice da nova e eterna aliança. E não beberei do fruto desta vide até que eu venha.
Vocês estão conseguindo fazer as conexões? O que Jesus está dizendo? Que na volta dele vai ter um banquete, onde nós nos assentaremos face a face com ele. E o produto e o vinho desta videira será servido a todos nós. Aleluia, glória a Deus. Então não vai ser mais como Noé, que se embriagou com o vinho que ele bebeu, não, e ficou até pelado lá no meio do cio. Não vai ser assim, nós iremos beber do fruto da vide, que será servido para nós no grande e precioso banquete do Senhor. Amém? Lá em João 15, Jesus também declara acerca dele mesmo: eu sou a videira verdadeira, e os ramos precisam estar em mim, porque sem mim nada podeis fazer. Aleluia. Estão percebendo tanto que a videira também é importante? Glória a Deus. E quando o profeta Abacuque está falando, ainda que não haja o fruto na vide, ele está falando assim, ainda que não haja prosperidade, ainda que não haja satisfação, alegria nas situações, eu vou me alegrar no Senhor. Aleluia. E a última árvore é a figueira, e ela simboliza a justiça. Por quê? Porque lá em Gênesis, no capítulo 3, quando Adão e Eva perceberam que estavam nus, o que eles fizeram? Cozeram folha de figueira para cobrir a sua nudez, simbolizando uma autojustificação pelo seu pecado. Mas depois o Senhor Deus vai lá e mata um cordeiro e faz para ele peles, roupas de pele de cordeiro, simbolizando que o único capaz de justificar o homem é o Cordeiro Santo de Deus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. E aí, lá em Oséias, no capítulo 9, fala que as primícias da figueira, serão oferecidos a Deus. Amém? E aí tem uma coisa muito interessante, por isso que Jesus falou, e eu vou encerrar aqui. Por que Jesus falou da parábola da figueira? Porque a figueira é uma planta que ela brota na primavera. Começa a sair as primeiras notícias do fruto que ela vai dar na primavera. E aí quando chega no verão é que ela está no auge da sua produção de frutos. Amém? E aí sabe o que aconteceu? Uma coisa bem interessante. Essa figueira, na palavra de Deus, ela está diretamente ligada à nação de Israel. Diga assim comigo, a figueira simboliza a nação de Israel. Isso. Presta atenção, não perde essa, gente, que essa é tremenda. A nação de Israel foi um povo que eles foram dispersados nas outras nações, eles foram perseguidos. E eles foram dispersados entre muitas nações. O nome disso é diáspora, né, para quem não sabe. E depois de quase 2000 anos, uma promessa de Deus de que o povo voltaria para aquela terra e construiria ali uma nação, se cumpriu. Em maio de 1948, foi assinado o documento que declarava a nação de Israel como um Estado independente. E olha que coisa mais maravilhosa. Foi um brasileiro que deu o voto de Minerva para que esse documento fosse assinado. Você acha que Deus vai se esquecer disso? Deus tem coisa com o Brasil, gente.
Então, presta atenção nisso que eu vou te falar. A palavra de Deus diz, lá em Salmo 90, no versículo 10, que o tempo de uma geração é de 70 a 80 anos. Que depois disso é só enfado, né? Fala lá. Então, o tempo de uma geração é de 70 a 80 anos. Certo, gente? Presta atenção agora nisso. Pega essa. Em 2023, em maio de 2023, a nação de Israel vai completar 75 anos que ela começou a florescer. E Jesus falou para os seus discípulos, olha para a figueira, quando ela começar a florescer, sabeis que está próximo o verão? Israel é o relógio de Deus na terra, porque é o povo que ele separou para ele. Pastora, você está querendo dizer que em 5 anos Jesus vai voltar? Não. Eu estou querendo dizer que num prazo de 5 anos, todas aquelas coisas que nós falamos que iriam começar a se intensificar, eles vão começar a se intensificar. Segurou essa? Isso significa que a igreja deve se preparar agora, mais do que nunca. Entende? 1948 foi quando ela floresceu. E já se passaram 75 anos. Vai completar agora em maio de 2023. As coisas vão acontecer de maneira muito mais rápida agora, gente. Esse período de tempo vai começar a intensificar as coisas. E é por isso que você vai ouvir falar de tantas notícias más. Porém, eu e você temos que fazer como Abacuque disse. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na videira, e o produto da oliveira minta, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Amém? Glória a Deus. Na próxima quinta-feira eu vou falar do período da tribulação. O que vai acontecer nesse período? E como nós devemos, como igreja, nos comportar neste período. Amém, amados? Glória a Deus. Seguraram essa aí? Vão dormir com essa? Meu Deus do céu. Vamos orar. Deixa eu beber uma água aqui, que agora até eu engasguei. Que horas são agora? 9h15. Aleluia. Nós vamos fazer assim, ó. Nós vamos orar. E aí, enquanto a gente ora, você pensa, se você ainda tiver alguma dúvida, tá bom? Você pode estar fazendo essa pergunta, a gente vai estar respondendo. Tá bom? Amém? Pai, em nome de Jesus. Nós queremos entender a Tua palavra, Senhor. Como diz no Salmo 119, os Teus mandamentos não são pesados. Tem gente que olha para a Tua palavra, Senhor, e diz que não entende, que é difícil, que não consegue viver. Mas nós não queremos olhar assim para a Tua palavra, Senhor. Nós queremos, pelo contrário, amar aquilo que o Senhor deixou escrito para nós. Então, por isso, Deus, firma essa palavra no nosso coração. Porque queremos estar preparados para esses últimos dias. Sabemos que não serão dias fáceis, porém cremos que o Senhor estará conosco. O Senhor estará no meio do seu povo. E o Senhor é poderoso para nos livrar de todo mal.
O Senhor é poderoso. Mas a nossa vida está em tuas mãos, Jesus. A nossa vida está em tuas mãos. E o seu nome vai ser glorificado através de nós. Em nome de Jesus, abençoa o teu povo. Abençoa a tua igreja, para que a tua igreja não fique amedrontada diante das más notícias que surgirão. Como nós lemos na tua palavra, é necessário que tais coisas aconteçam. Mas firma o nosso coração em ti, Senhor. Firma a nossa vida em ti, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Continua a falar conosco. Continua a ministrar em nós esta verdade. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.